Amém. Boa noite a todos, para quem eu não cumprimentei ainda. Peço que você se coloque de pé, por favor. Tome consigo a sua Bíblia e abra comigo no Evangelho segundo Marcos. No capítulo 10, nós vamos ler do 1 ao 16. Amém? A palavra diz assim: Jesus saiu dali e partiu para a região da Judéia, do outro lado do Jordão. E de novo, multidões aglomeravam-se em torno dele, e ele as ensinava como de costume. E alguns fariseus se aproximaram dele e para colocá-lo à prova, e perguntaram-lhe: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher? E ele, porém, lhes perguntou: que vos ordenou Moisés? Então, os fariseus responderam: Moisés permitiu redigir um documento de divórcio e mandar a mulher embora. Jesus prosseguiu: foi por causa da dureza do coração que ele vos deu esse mandamento. Mas desde o princípio da criação, Deus fez o homem e a mulher. Por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que o homem não separe o que Deus juntou. Em casa, os discípulos perguntaram a Jesus de novo sobre isso. E ele lhes respondeu: aquele que se divorcia de sua mulher e casa com outra, comete adultério contra ela. E se ela se divorciar do marido e casar com outro, comete adultério. Alguns lhes traziam crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: deixai as crianças virem a mim, e não as impeçais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo que qualquer pessoa que não receber o reino de Deus como uma criança, jamais entrará nele. E pegando-as nos braços, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. Amém? Bendito Deus e Pai, Deus de misericórdia e graça, a Ti te louvamos, Senhor, te engrandecemos por essa noite, pela oportunidade que nós temos de comer, de nos alimentarmos do pão da vida, nos alimentarmos das Tuas palavras eternas, Senhor, da Santa Escritura, aquela que nos mantém de pé, aquela que nos santifica, aquela que nos faz crescer na estatura do varão perfeito, pelo qual o Teu Santo Espírito usa para nos moldar. Que o Senhor venha nessa noite a falar conosco através do Teu Santo Espírito, através dessa mensagem, Senhor, que é vinda de Ti, Senhor, inspirada por Ti. Por tudo Te agradecemos e Te louvamos. Amém. Você pode se assentar. Então, meus irmãos, falando um pouquinho desse contexto, o que estava acontecendo, né? Jesus, pelo que nós vimos ali, seguia ensinando as multidões que o buscavam, e sempre que isso acontecia, ele parava para lhes ensinar, chamando eles todos para o discipulado, chamando todos aqueles que se aproximavam para imitá-lo, para andar com ele e para obedecê-lo. E diante desse fato, de repente apareceram alguns fariseus e mudou um pouquinho o foco da conversa, né? Ele parou de falar a respeito do que estava falando para falar um pouquinho de casamento, divórcio e família. Os fariseus chegaram para tentar Jesus. O que eles queriam, na verdade? Eles queriam que Jesus entrasse em contradição. Eles queriam armar uma armadilha para Jesus. Eles queriam, por exemplo, que Jesus se posicionasse como João Batista fez com Herodes Antipas e falasse com relação ao divórcio que custou a cabeça de João Batista. Eles queriam que Jesus também falasse algo que contradissesse a lei de Moisés. Era uma armadilha. E tudo isso que aconteceu aqui com os fariseus está relacionado com o texto de Deuteronômio 24:1. Onde Moisés havia ensinado que se o homem
encontrassem alguma coisa indecente ou alguma coisa vergonhosa na mulher, lavraria uma carta de divórcio. É isso que está escrito lá em Deuteronômio 24:1. E naquela época de Jesus, haviam 2 rabinos conhecidos, famosos, e com interpretações diferentes a respeito desse assunto. Um deles se chamava Hillel. Hillel era um rabino da escola liberal, e ele entendia que a coisa indecente, ou a coisa vergonhosa, que era motivo para mandar uma mulher embora, poderia ser uma comida queimada, ou uma casa suja, ou falar alto, ou se o marido encontrasse uma mulher mais atraente, na versão desse abençoado aí. E havia também um outro rabino chamado Shammai, de escola conservadora, que dizia que coisa indecente ou coisa vergonhosa era entendido como adultério ou prostituição, por exemplo. Então haviam várias formas, várias interpretações, ou 2 correntes mais fortes a respeito do divórcio, do casamento, e foi assim que os fariseus quiseram enquadrar e traçar uma armadilha para que Jesus caísse. Contudo, eles perguntaram assim, acompanhem comigo. Então perguntaram para Jesus, versículo 2, é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher? Jesus já sabia das intenções dos fariseus. Ele respondeu com outra pergunta. Ele respondeu assim, Moisés permitiu, ou melhor, ele respondeu assim, que vos ordenou Moisés? Eles perguntaram, é permitido? E ele respondeu, o que Moisés os ordenou? Eles responderam, Moisés permitiu redigir um documento de divórcio e mandar a mulher embora, como está no versículo 4. Jesus havia perguntado o que Moisés ordenou e eles responderam que Moisés permitiu. Mas Jesus prosseguiu. Foi por causa da dureza do vosso coração que ele vos deu esse mandamento. Mas o que Moisés ordenou está lá em Gênesis, não está em Deuteronômio. Moisés, inspirado por Deus, que escreveu o Pentateuco, que escreveu de Gênesis, inclusive, e Deuteronômio também. Então, quando Jesus perguntou o que nos ordenou Moisés, ele estava falando a respeito do texto de Gênesis. Abra comigo, Gênesis 1, 27 e depois o 2, 24. O que fala esse texto? O que Moisés ordenou por parte de Deus, escrito em Gênesis? Gênesis 1, 27. Ele diz assim, Gênesis 1, 27, e criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher o criou. Até aí tudo bem? Gênesis 2, 24. Uma página para frente. O que Moisés ordenou? O que Deus ordenou? Portanto, o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher e eles serão uma só carne. Essa é a ordenança de Moisés. Então Jesus não caiu na armadilha dos fariseus, ele respondeu a pergunta com outra pergunta, e a partir daqui ele focou então no casamento, falando a respeito do casamento, que é a ordenança do Senhor, do divórcio e depois da família. Meus irmãos, é uma bênção muito grande a gente poder ter a liberdade e ter o Senhor aberto os nossos olhos para a pregação expositiva e para a pregação sequencial de um evangelho. Porque nós vamos tocar em assuntos, todos os quais o Senhor tratou na palavra de Deus. O pregador não tem escapatória, não tem escolha de tema. E esse assunto é delicado e é super importante para cada um de nós, porque fala a respeito de casamento, divórcio e filhos. Aqueles que ainda não casaram, já fica a dica aqui. Aqueles que já casaram e têm filhos, aqueles que são divorciados também. Jesus nos ensina a respeito desses pontos. Então, primeiro,
Como Jesus tirou o foco da armadilha dos fariseus, a gente vai falar primeiro sobre os pilares do casamento. Quais são eles? Primeiro, o casamento, ele é instituído por Deus. Esse é o primeiro pilar. O casamento, por natureza, é instituído por Deus. Como é que nós sabemos isso? Ali no versículo 9, Jesus vai falar, o que Deus uniu, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Foi Deus quem uniu, foi Deus quem ajuntou. Não é, então, o casamento um contrato particular, ou uma união de interesses, ou um costume da sociedade. O próprio Deus faz parte da definição do casamento. Então, homem, mulher e sociedade perdem o direito de legislar sobre o casamento, porque ele é criação do próprio Deus. Por esse motivo, quem se separa se defronta com Deus. Segundo, o casamento é entre homem e mulher. Deus criou o homem e a mulher. Deus criou macho e fêmea. Um casamento, nesse sentido, só é possível entre um homem e uma mulher. O homem foi feito para a mulher foi feita para o homem. Homem e mulher são física, emocional, espiritual e psicologicamente adequados um para o outro. Foi assim que Deus os criou. Homem e mulher os criou. Somente uma relação entre homem e mulher, então, cumprem os propósitos de Deus, que instituiu o casamento, e o casamento de homem e mulher. Por isso, a relação homossexual, ela é abominada, é condenada pelo Senhor. Ela degrada a família, ela fere o princípio do casamento instituído por Ele, feito por Ele, entre o homem e a mulher. E a gente pode ver isso na Bíblia em vários cenários. Por exemplo, os cananitas, lá em Levítico 18, você pode ler, eles foram eliminados da terra pela prática da homossexualidade. Lá em Levítico 18, 22 está escrito assim, com homem não te deitarás como se fosse mulher. É abominação. A cidade de Sodoma e Gomorra, você conhece, também foi eliminada por causa da prática de homossexualidade. Está lá em Gênesis 18. Então são alguns exemplos, entre outros vários. Paulo vai falar disso em Romanos 1. Se você não leu ainda, leia e entenda o que ele fala a respeito de quem opta por essa... por quem é homossexual, enfim, por quem não anda de acordo com as regras do Senhor. Pesado, né? Vamos lá. Outra coisa importante, o casamento é monogâmico. Versículo 7 diz, por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. Não diz homem a mulheres e nem a mulher a homens. Deus não criou mais de uma mulher para um homem e nem mais de um homem para uma mulher. Isso fica claro aqui. Em Malaquias 2,15, a palavra do Senhor vai dizer assim, não foi o Senhor que fez deles um só? Eles lhe pertencem em corpo e espírito. E por que um só? Porque ele queria uma descendência santa. Cuidai de vós mesmos, portanto, e que ninguém seja infiel para com sua esposa desde a juventude. O apóstolo Paulo também afirma, cada um tem a sua própria esposa, e cada uma o seu próprio marido. Em 1 Coríntios 7, 1 Coríntios 7 também fala a respeito do casamento. E fala também do casamento de pessoas cristãs com não cristãos, mulheres e homens, para que você possa entender um pouquinho do cenário também. O casamento também ele é monossomático, né? A matemática do Senhor, 1 mais 1 são 1, não são 2. Assim, já não são mais 2, porém uma só carne. As palavras homem e mulher, em hebraico, elas se complementam. Homem é ish e mulher é ishá. É um complemento do outro. É assim que ela foi criada, é assim que ela foi escrita. Mas o que significa ser uma só carne? Ser uma só carne, meus irmãos, significa ter uma intimidade tal que não pode ser distinguida. É uma união emocional, espiritual e física. Botando um exemplo aqui meu, né?
Ou olhar para mim, o Léo da Dai, a Dai do Léo, né? O Cunha da Sheila, a Sheila do Cunha, o Dani da Gi, a Gi do Dani. Às vezes a gente até se confunde, né? Bastante. Mas é essa confusão. Quando olhar um, ver o outro. E quando olhar o outro, ver um. Isso é ser uma só carne. Ela é uma união emocional, espiritual e física também. Por isso, o sexo no casamento é uma ordenança. Fora dele, proibido. 1 Coríntios 7, 5. Não vos negueis um ao outro, a não ser de comum acordo, por algum tempo, a fim de vos consagrardes em oração. Por esse motivo. Depois, uni-vos de novo, para que Satanás não vos tente por causa da vossa falta de controle. Sexo no casamento, meus irmãos, é uma ordenança. É bom, puro, santo. Não foi dado somente para multiplicar, mas também como fonte de prazer. Leia Provérbios 5, de 15 a 19. O casamento é o relacionamento mais intenso e sagrado concedido por Deus. Mãe e filho não são uma só carne. Pai e filho não são uma só carne. Marido e mulher são uma só carne. É uma união que deve estar mais estreita, é muito mais estreita do que a relação entre pais e filhos. Portanto, aquele que coloca o filho entre a relação de marido e mulher está quebrando esse princípio de uma só carne. Efésios 5, 28 e 29 vai nos dizer assim: assim, maridos, presta atenção agora, hein? O marido deve amar sua mulher como o próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo, pois ninguém jamais odiou o próprio corpo. Antes, alimenta-o e cuida dele, e assim também Cristo em relação à igreja. Ou seja, amar o outro é como se amar a si mesmo, porque marido e mulher são um só. Esse é o propósito do casamento, que eles sejam um. E o quinto ponto é que o casamento é indissolúvel. No verso 9, Jesus conclui o ensinamento sobre o casamento. Ele fala, portanto, como a gente falou antes, o que o homem não separe o que Deus ajuntou, ou o que Deus uniu, o homem não separe. O casamento, então, foi criado para a vida toda. O casamento, ele é indissolúvel, porque foi Deus que instituiu e ordenou o casamento. Ele sela. É uma união permanente, é um projeto que foi criado por Deus para não se dissolver. E por isso, o divórcio anda na contramão do casamento, que é a ordenança do Senhor e vontade dele, pela qual ele usa o casamento e as famílias para fazer a sua obra no mundo. O divórcio, nesse caso, é a desconstrução da família, é a desconstrução do projeto de Deus. E geralmente, os filhos são os que mais sofrem, são os que mais são impactados pelo divórcio. As consequências de um divórcio são amargas, às vezes duram gerações, décadas, anos. O casamento, nós vemos hoje em dia, tem sido cada vez mais atacado, mais banalizado. Se casa e se descasa com a velocidade que se troca de roupa, e isso não é a vontade do Senhor. Não é esse casamento que o Senhor instituiu. Contudo, é da vontade dele que aquilo que Deus uniu não separe o homem. A pergunta que eu tenho para nós nessa noite é: será que nós temos alicerçado os nossos casamentos no Senhor? Será que nós temos olhado para Cristo como modelo de amor? Será que os homens têm amado as mulheres como o seu corpo? Ou têm amado as mulheres como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela? As mulheres têm amado seus maridos como amam a si mesmos e amam aos seus maridos como amam a Cristo também. O caráter de Cristo tem sido manifestado na relação do casal como uma só carne. É o Senhor quem movimenta, quem é o motor desse casamento e também o alicerce.
Lembrando, meus irmãos, que Cristo, inclusive no casamento, nos é modelo a ponto de dar a sua vida pela sua noiva. Exemplo de amor, de entrega, de abnegação, de servidão. Amém? E aí nós temos a questão do divórcio, pelo qual os fariseus tentaram enquadrar Jesus. Vamos falar um pouquinho da questão do divórcio, então. Primeiro, o divórcio não foi criado por Deus. Se o casamento foi, o divórcio, que anda na contramão, não foi. O divórcio não estava também no plano original do Senhor, não fazia parte do programa. Deus tinha algo melhor para o homem, uma vida de harmonia, de cumplicidade, de amor, de doação, sendo dois uma só carne. É esse tipo de relacionamento que Deus espera ver de um casal. Mas o divórcio surgiu e ele é fruto da dureza do coração do homem. Ele é fruto do pecado. Enquanto Deus ama o casamento, ele odeia o divórcio. Você já ouviu falar, né? Deus abomina, Deus odeia o divórcio. Malaquias 2,16. Moisés não ordenou o divórcio. Ele permitiu pela dureza do coração do homem. Ele então instituiu como deveria ser feito. Mas o divórcio também não é um mandamento. Não é tem que, não é. Jesus afirma, foi por causa da dureza do vosso coração que ele vos deu, que Moisés vos deu esse mandamento. Por causa da dureza do coração do homem. Logo, o divórcio não é uma ordem, mas ele é uma permissão regida por um critério específico, a dureza do coração do homem. A permissão para o divórcio, então, era para proteger a esposa de um marido mau e não uma autorização para ele se divorciar por qualquer motivo. Não era isso. Queimou a comida, sai fora. Não. Não. Nesse caso, a permissão era para preservar a vida da mulher. Para que não acontecesse algo pior. Por causa de Deus? Não. Por causa do coração duro do homem. Só. Moisés percebeu que se o divórcio não fosse permitido em alguns casos, as mulheres poderiam ser expostas a grandes dificuldades, sofrimentos pela crueldade dos seus maridos. Lembrando que naquela época, para os judeus, as mulheres e as crianças não tinham vez, né? Elas ficavam no segundo escalão. Então é assim que os judeus pensavam, a maioria deles. O divórcio também não é obrigatório. O casamento é ordenado por Deus, o divórcio não é ordenado por Deus. Enquanto o casamento é instituído por Deus, é instituição divina, o divórcio é instituído pelo homem. Contudo, Deus permite o divórcio em algumas situações, contra a sua vontade, mas por causa da dureza do nosso coraçãozinho. Os fariseus usavam essa permissão de Moisés como justificativa para qualquer tipo de divórcio, para justificar qualquer coisa. Lembra do coisa indecente? Coisa vergonhosa? Coisa vergonhosa poderia, por exemplo, eu levar alguém na minha casa para jantar e minha esposa queimar a comida. Isso poderia ser coisa vergonhosa para um judeu. Para ter uma ideia da dureza do coração, né? As palavras que ele usa aqui, ordenar e permitir, no hebraico, são totalmente diferentes. Ordenar é uma coisa, permitir é outra. Mas, compreendendo essas coisas, nós entendemos que, pela permissão de Moisés, não pela ordem, há dois casos em que o divórcio é permitido. O primeiro deles está relacionado com o termo chamado porneia, que é imoralidade. Todo tipo de relação extraconjugal, de relações sexuais ilícitas ou antinaturais, imoralidade sexual ou prostituição ou devassidão. A imoralidade, ela rompe os laços do casamento segundo o mandamento de Deus. Por quê? Mulher e homem, uma só carne, são uma só.
se o homem ou a mulher procuram alguém fora, já não são mais um só. Esse princípio fere o princípio do casamento, da união instituída por Deus. O divórcio, então, só é permitido quando os laços conjugais são rompidos. E o segundo motivo, você vai encontrar também lá em 1 Coríntios 7, e esses dois motivos que a gente está falando são os motivos que nós cremos como igreja, que estão também explicitados na Confissão de Westminster, nesses casos aqui. O segundo motivo se chama abandono irremediável. O que é o abandono irremediável? É o abandono não é só sair de casa, pode ser abandonado dentro de casa mesmo, né? Expulsão, repulsa, violência, abuso físico, abuso moral, abuso psicológico, que permanece mesmo sendo tratado incansavelmente, onde não há mais qualquer esperança de solução. Não tem mais jeito. Nesse caso, segundo 1 Coríntios 7, muito provavelmente, um dos dois não é cristão. Embora isso não seja motivo para separação. Em 1 Coríntios 7 vai falar que se a mulher é crente e o marido descrente, ela santifica ele, não é motivo de separar, e vice-versa. Se o marido é crente e a mulher descrente, ele santifica ela. Então não é motivo, não é desculpa, não há mandamento. Contudo, nós entendemos, pelo que está escrito aqui nas Escrituras e também na confissão de fé, de que esses dois motivos existem e são permissivos nesse caso. O divórcio ainda assim é contra a aliança que Deus firmou. Eu ouvi uma frase que me chamou muita atenção nessa pregação durante o processo de escrever, que um teólogo comentou que o divórcio é a apostasia do amor. É abrir mão do amor. Deve ser a última opção. Nos últimos casos, totalmente irremediáveis, decididos depois de acompanhamento pastoral, depois de acompanhamento legal e todos os processos concluídos, tanto perante a igreja quanto perante a sociedade. Mesmo assim, nada justifica. Mesmo assim, não é um mandamento. Nenhum sucesso compensa o fracasso num casamento. Nenhuma gratificação imediata compensa o fracasso de um casamento. Nada. E a pergunta que eu faço para a gente nessa noite é: será que nós temos lutado pelo casamento? Regando com amor, com cuidado, com arrependimento, com perdão e crescendo juntos? Lembre-se que as alianças de Deus, toda aliança que Deus fez, ela é inquebrável. E Ele é fiel para cumprir a sua palavra e a sua promessa. Assim como a aliança de Deus em Cristo. E é da vontade do Senhor que a aliança feita no casamento não se rompa. Mas, diante dessas coisas, eu pergunto para você e para mim, como nós temos tratado aquele outro que compõe nossa uma só carne? Como nós temos tratado a nossa esposa, os nossos maridos, em amor? Como nós temos resolvido os nossos problemas? Em quem nós temos nos espelhado para mantermos um relacionamento saudável? O que nós temos feito? E Jesus finaliza com algo que, se você olhar a primeira vez, vai parecer, beleza, agora Jesus vai falar das crianças. Jesus falou do casamento, do divórcio, e agora fala das crianças. Essa perícope inteira, ela resume qual é a vontade do Senhor para a família cristã. A vontade é o casamento, não o divórcio, e como devem ser o tratamento dos filhos dentro da família cristã. Falamos do discipulado do casal e agora do discipulado do pai, da mãe, da família e dos filhos. Então agora ele fala a respeito das crianças. Deus instituiu o casamento, fundou a família, deu ordem para que marido e mulher se multiplicassem e
a multidão continuava seguindo Jesus e reconheciam Jesus, e de repente alguns levavam as suas crianças até Jesus. Leia comigo mais uma vez, ali do 13. 10:13, Marcos 10:13. Alguns lhe traziam crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. A partir daí nós vamos entender. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: deixai as crianças virem a mim, e não as embaraceis, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo que qualquer pessoa que não receber o reino de Deus como uma criança, jamais entrará nele. E pegando-as nos braços, abençoou, impondo-lhe as mãos. Então, depois disso, Jesus recebeu as crianças. O interessante é que fala assim: alguns lhes traziam as crianças. Quem que leva as crianças a Jesus? Os pais. Lhes traziam as crianças. E dentro desse tema nós vamos ver algumas coisas muito importantes. Falamos de casamento, divórcio, filhos. Então, dentro desse cenário, nós temos alguns tipos de pais. O primeiro, os pais que levam os filhos até Jesus. O versículo 13 fala, como nós lemos, alguns lhes traziam. Algumas crianças foram trazidas pelos pais, levadas pelos pais. Algumas andando, talvez algumas de colo, mas elas foram trazidas, elas não foram sozinhas. Alguém trouxe. E dentro desse contexto aqui que nós estamos falando, os pais levam as crianças. O discipulado dos filhos começa quando nós levamos os filhos até Jesus. Os pais cristãos devem reconhecer a necessidade de levar os filhos até Cristo. Esses pais olharam para os seus filhos como herança. Esses pais aqui que nós estamos colocando como bênção de Deus e não como um fardo e um problema. Para você que não sabe, as crianças também eram colocadas de lado naquela época, tinham pouca importância. Só os homens, as mulheres e crianças eram meio que deixados de lado. Levar as crianças até Cristo é reconhecer e ensinar para elas que elas também precisam de Cristo. Os pais, então, devem desenvolver seus filhos, não isolando do mundo, mas vendo e vivendo no mundo com as lentes da palavra de Deus. Você vai entender melhor isso. Na cultura grego-judaica, como eu falei, as crianças não tinham o valor devido. Mas Jesus está quebrando isso, utilizando e recebendo as crianças e dizendo que aquele que não recebe o reino de Deus como uma criança, jamais o conhecerá, jamais o terá. Mas no reino de Deus, ao contrário dos gregos e judeus, elas são bem recebidas e acolhidas, como também tratadas como modelo para todo aquele que se achega no reino de Deus. As crianças são também modelo e exemplo de discipulado. No versículo 14, Jesus disse: deixai as crianças virem a mim e não as impeçais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Não é dos que são criança, é dos que são como elas. As crianças, apesar de pecadoras desde o berço, desde sempre, elas são inocentes, são curiosas. Jesus está dizendo que o reino de Deus não são para aqueles que se acham dignos, poderosos, sabichões. Ao contrário, são aqueles que recebem o reino de Deus com a singeleza de coração, com a curiosidade, com a entrega que tem uma criança. É disso que Jesus está falando. As crianças, quando vêm a Cristo, elas vêm com total confiança. Assim como elas descansam nos pais, elas aprendem a descansar também em Cristo. E é disso que Jesus está falando. O caminho do reino, então, ele deve ser trilhado com o coração como de uma criança. Por isso, Jesus abriu os braços para aquelas crianças, as acolheu e as abençoou. As crianças são para nós um modelo de humilde dependência. Quem tem filhos sabe disso. Eles dependem e pedem mesmo, e não tem vergonha de pedir. Dependem da gente e pedem tudo. Confiam na gente, nos pais, para que a gente possa entender a nossa relação com o Senhor. Elas recebem as pessoas de mais fácil forma. Elas são menos acanhadas, são mais espontâneas, têm menos de errar.